Neste vídeo, vamos falar sobre critérios de desempenho obtidos durante a observação do regime transitório de sistemas de controle automático em malha fechada. Aqui nós vamos salientar alguns conceitos básicos que muitas vezes causam bastante confusão. Inicialmente, precisamos considerar que o nosso sistema em malha aberta, ou seja, aquele sistema que nós queremos controlar, ele tem uma certa dinâmica que é uma dinâmica diferente da dinâmica do sistema de controle automático em malha fechada final. Isto é, inicialmente, o nosso sistema dinâmico GDS, o sistema a ser controlado, ele pode ter uma função de transferência que é dada, por exemplo, portanto, uma razão de dois polinômios, sendo que o primeiro polinômio, o polinômio numerador, aqui nesse exemplo, é um polinômio de grau 3. Nós vamos chamar de NG de S. E o polinômio denominador é um polinômio de grau 4, apenas a título de exemplo. Uma vez que nós tenhamos escrito a função de transferência que representa o comportamento do sistema que nós queremos controlar, temos que lembrar que o sistema de controle automático em malha fechada ele é composto não apenas por esse subsistema, mas por vários outros. Ou seja, o nosso sistema de controle em malha fechada ele é de fato um sistema de sistemas. Nós precisamos incorporar, para fazer controle em malha fechada, um instrumento de medição, um controlador e uma comparação entre o sinal de referência e o sinal medido. Esse novo sistema de controle automático em malha fechada, ele tem um comportamento diferente para variações agora no sinal de referência. Antes nós iríamos analisar variações na entrada do processo diretamente. Agora vamos analisar variações no sinal de referência e vamos verificar o que acontece com o sinal medido, que é um reflexo da variável que nós queremos controlar no sistema. Isso significa que o nosso sistema de controle em malha fechada, ele terá uma função de transferência para representar o seu comportamento, que, como nós vimos em outro vídeo, ela pode ser dada por o que significa, portanto, que a função de transferência que representa o comportamento no qual estamos interessados, agora que temos um sistema de controle automático em malha fechada, primeiro relaciona variáveis diferentes do que nós tínhamos antes, consequentemente nós temos uma outra expressão. É claro que nessa expressão aparece o comportamento do sistema que nós queremos controlar. Entretanto, o comportamento global agora é outro. Esse comportamento global, se nós considerarmos os polinômios numerador e denominador de cada um dos componentes dos subsistemas presentes, nós podemos escrever que em que NC é o polinômio numerador do controlador, DC é o polinômio denominador do controlador, NH é o polinômio numerador do medidor, DH é o polinômio denominador do medidor. Se não houver nenhum cancelamento de polos e zeros, essa expressão, portanto, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Portanto, vemos que, não havendo cancelamento de polos e zeros, a ordem do polinômio denominador da função de transferência que representa o comportamento do sistema em malha fechada, ou seja, esse polinômio aqui, será igual à ordem do sistema que nós queremos controlar, mais a ordem do controlador, mais a ordem do medidor. Supondo que os polinômios numeradores têm ordem menor ou igual aos polinômios denominadores, nós podemos dizer, e que não há cancelamentos de polos e zeros, que a ordem, portanto, do comportamento, da função de transferência que representa o comportamento em malha fechada, certamente será maior ou igual à ordem
da função de transferência que representa o comportamento do sistema que nós queremos controlar. De fato, essa análise da função de transferência de malha fechada, que relaciona variações na referência a variações na variável medida, ela aponta para o fato de que a ordem da função de transferência, que é o grau do polinômio denominador da mesma, pode ser então escrita da seguinte maneira: a ordem dessa função de transferência, se não houver cancelamento de polos e zeros, será igual à soma das ordens das funções de transferência do controlador, da planta e do medidor. Portanto, né, nós esperamos que a complexidade, se essa complexidade for medida em relação ao número de polos do sistema, ou seja, a ordem do polinômio denominador da função de transferência que o representa, se a complexidade for medida por essa ordem, nós esperamos que a complexidade do sistema de controle de malha fechada seja superior à complexidade do sistema que inicialmente queremos controlar, melhor dizendo, né? Portanto, é muito importante que nós lembremos desse fato, porque vamos discutir agora respostas de sistemas de primeira ordem e de segunda ordem, a fim de que consigamos definir algumas medidas quantitativas de desempenho para o sistema de controle automático em malha fechada. É claro, então, que nossa discussão de uso de comportamentos de ordem reduzida, comportamentos mais simples, de sistemas de primeira e de segunda ordem, ele só faz sentido lembrando que são aproximações para o comportamento do sistema de controle automático em malha fechada. Vamos começar considerando inicialmente um comportamento de sistemas de primeira ordem. O que nós poderemos extrair desse comportamento em termos de medidas quantitativas concretas para avaliar o desempenho de um sistema de controle automático em malha fechada? Vamos considerar inicialmente que houve uma variação em degrau na referência que aconteceu num determinado instante de tempo, digamos esse instante de tempo aqui, que nós vamos chamar de t0. Ou seja, até esse instante não havia nenhuma variação na referência, e nesse instante houve um salto abrupto para um novo valor de referência, o que produziu uma variação abrupta de amplitude, digamos, A, um instante de tempo t0. Se nós imaginarmos que o sistema de controle automático em malha fechada pode ser bem aproximado o seu comportamento por aquele de um sistema de primeira ordem, nós então diríamos o seguinte, que a função de transferência de malha fechada que relaciona a transformada de Laplace da saída medida para a transformada de Laplace da referência, ela será aproximadamente igual a uma constante sobre tau s mais 1. Essa constante é chamada de ganho dc. O ganho dc, lembrem-se que funções de transferência são uma espécie de ganhos generalizados, ou ganhos no domínio da frequência. Uma maneira de vê-las, né, é com essa interpretação. Lembrando que quando nós fazemos S igual a Jω e substituímos diferentes valores para ω, nós levantamos a resposta em frequência do sistema, ou seja, o valor das amplitudes das senoides em regime permanente, depois de passado transitório, considerando que o sistema está sendo excitado por sinais senoidais de frequência ômega. Se fazemos S igual a Jω e ω igual a zero, estamos fazendo S igual a zero, e, portanto, GDC, que é o resultado que é obtido ao fazermos S igual a zero, é também esse ganho para senoides de frequência zero, entre aspas, ou seja, é o que nós esperamos ver como sendo a relação entre o valor final
da saída do processo do sistema de controle automático em malha fechada para o valor final da entrada. O que nós vamos observar para a saída medida será alguma coisa similar a essa aqui. No instante, até o instante t0, não vamos observar nenhuma variação da saída medida. Entretanto, nesse instante de tempo, nós vamos observar alguma coisa parecida com essa curva que eu estou desenhando aqui. Essa curva, ela representa a resposta de um sistema de primeira ordem, significando que houve uma convergência para um valor final, e essa convergência ela se deu de maneira a seguir uma aproximação exponencial. Esse valor final, considerando um degrau de amplitude A em um sistema de primeira ordem com um ganho DC GDC, será igual a vezes GDC. Além disso, sabemos que, passados tal segundos após a variação em degrau na referência, nós teremos alcançado na saída 63,2% do valor final. E após aproximadamente entre 4 e 5 tal, se nós considerarmos inicialmente 4 tal, nós teremos alcançado o valor final estando cerca de 2% próximos do valor final A vezes GDC. Se escolhermos 5 tal, essa proximidade será ainda maior. Nós estaremos a 1% do valor final. Portanto, se nós adotarmos um modelo de primeira ordem para o comportamento do sistema de controle automático em malha fechada, nós conseguimos definir métricas bastante úteis. Essas métricas que estão relacionadas com a constante de tempo e com o ganho DC do processo. A primeira métrica relacionada ao constante de tempo é o tempo de acomodação, o tempo que leva para que a saída alcance o novo valor em regime permanente. E podemos adotar 4 tal ou 5 tal, dependendo do nosso interesse. A outra informação importante que está aqui na estrutura desse comportamento, representado como um sistema de primeira ordem, é o ganho DC, que reflete qual é o valor final que nós vamos atingir. Vemos que se o ganho DC for igual a 1 para a função de transferência de malha fechada, T de S, nós alcançaremos, ao final, a saída medida alcançará o valor da referência desejada e teremos erro nulo se GDC for igual a 1. Se GDC for igual a 0,9, por exemplo, significa que ao final, em regime estacionário, em estado permanente, teremos um erro de 10%. Sem sombra de dúvida, portanto, podemos dizer que se nós tivermos um comportamento que pode ser aproximado por essa função de transferência para o sistema de controle automático em malha fechada, nós conseguimos escrever que o tempo de acomodação, o settling time, é de aproximadamente 4 constantes de tempo, 4 tal, e que o erro em regime permanente, ou em estado estacionário, ele vai ser igual à amplitude do degrau multiplicado por 1 menos GDC.
Entretanto, existem diversos sistemas de controle automático em malha fechada cujo comportamento final não é um comportamento exatamente como esse, mas apresenta durante o período transitório, antes de alcançar um comportamento em estado estacionário, em regime permanente, apresenta durante o regime transitório uma ultrapassagem percentual, uma ultrapassagem do valor final, em inglês um overshoot. Para representar esse tipo de comportamento em malha fechada, é insuficiente que nós adotemos esse sistema de primeira ordem. E é por isso então que um outro modelo bastante adotado para avaliação de desempenho de sistemas de controle automático em malha fechada são os sistemas padrão de segunda ordem, que é o que nós passaremos então a investigar agora. No caso de sistemas de segunda ordem, de aproximações de segunda ordem, nós estamos considerando, de fato, que a função de transferência em malha fechada que relaciona variações na saída medida devidas a variações na referência podem ser, essa função de transferência, ela pode ser escrita dessa forma, de uma maneira aproximada. Ômega n ao quadrado sobre S2 mais 2 zeta ômega ns mais ômega n ao quadrado. Se nós representarmos dessa maneira, quando fazemos S igual a zero, logo vemos que o ganho DC associado é igual a 1. Se incluirmos aqui um ganho DC possivelmente diferente de 1, uma constante, né, podemos colocá-lo aqui no numerador dessa forma. A resposta ao degrau de um sistema como esse pode ser representada da seguinte maneira. Suponho que antes, até esse instante de tempo, que é o instante de tempo t0, vimos mantendo a variação na referência nula, ou seja, a referência era constante, e nesse ponto fizemos uma mudança abrupta, portanto, aplicamos um degrau de mudança na referência, e novamente vamos imaginar que aplicamos um degrau de amplitude A, uma variação em degrau na referência para um sistema de controle em malha fechada que tem uma função de transferência que pode ser aproximada por esse comportamento representado aqui por essa função de transferência padrão. Nesse caso, então, o que veremos como variação da saída medida será alguma coisa assim. Antes da aplicação do degrau, nada acontece, e a partir desse ponto, o sistema irá responder mais ou menos assim, que é bastante diferente da aproximação que utilizamos antes de, de primeira ordem. Numa aproximação de segunda ordem, pode acontecer essa sobreelevação, esse overshoot, ou seja, essa ultrapassagem do valor final. Esse valor final, se nós considerarmos esse ganho GDC para a aplicação de um degrau de amplitude A, será igual a A vezes GDC, de maneira similar ao que tivemos antes para o comportamento aproximado de primeira ordem. E a partir desse comportamento, nós podemos definir uma série de outras métricas. Por exemplo, nós podemos pensar qual seria o tempo de acomodação, quer dizer, o tempo que leva desde a aplicação do degrau até que praticamente desapareça o comportamento transitório e reste apenas o comportamento em regime permanente, que é de alcançar um novo valor, uma nova condição operacional, imaginando um erro de aproximadamente 2%. Esse período de tempo, nós vamos marcar aqui, nós podemos chamar então de tempo de acomodação, TS, como chamamos antes. Além disso, nós podemos estabelecer qual será esse valor de ultrapassagem, que em geral é indicado em termos percentuais do valor final. Então nós podemos dizer que
esse valor de ultrapassagem, nós vamos chamar de ultrapassagem percentual, multiplicado pelo valor final, é o que nós estamos observando como esse pico. Além disso, nós podemos definir uma outra métrica de avaliação de desempenho, é o tempo que foi necessário para alcançarmos esse valor máximo. Esse tempo, vamos marcá-lo aqui, é o chamado tempo de pico, e nós vamos representar por TP. Finalmente, nós ainda podemos considerar o chamado tempo de subida, que usualmente é definido como sendo o tempo necessário para sair de 10% do valor final até 90% do valor final. O tempo transcorrido para que isso aconteça, aqui no início, ou seja, esse intervalo de tempo aqui, é o que nós vamos chamar de tempo de subida, ou rise time. Assim, a partir dessas três métricas de tempo, tempo de pico, tempo de subida e tempo de acomodação, nós conseguimos mensurar o comportamento, né, pelo menos os intervalos de tempo necessários para que se transcorra o regime, o regime transitório dessa resposta ao degrau de um sistema padrão de segunda ordem. A máxima sobre elevação percentual, ela também nos indica quanto de sobreelevação nós obtivemos em relação ao valor final. E em muitos casos, nós queremos que o nosso sistema de controle automático em malha fechada não apresente essa sobreelevação ou que ela fique estritamente abaixo de um valor pré-estabelecido de projeto. Então, essas métricas são muito importantes. Vamos listá-las aqui ao lado. Nós temos então o tempo de acomodação, a máxima ultrapassagem percentual, o tempo de subida e o tempo de pico. E o que acontece é que, para esse sistema padrão de segunda ordem, nós conseguimos expressões bastante diretas para essas medidas de desempenho. O tempo de acomodação, por exemplo, ele é igual a 4 sobre zeta ômega n, considerando que o tempo de acomodação é medido em relação a essa aproximação de mais ou menos 2% em torno do valor final. A máxima sobre a elevação percentual, ela também tem uma expressão que é elevado a menos zeta π sobre raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. O tempo de subida, ele é igual, ou aproximadamente igual, 2,16 vezes zeta menos 0,6 sobre ômega n. Isso é uma expressão aproximada que é adotada pelos autores Dorff e Bishop no nosso livro-texto. E temos que o tempo de pico é igual a π dividido por ômega n raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado. Fato é, portanto, que todas essas medidas que visam avaliar o desempenho do sistema de controle automático em malha fechada durante o regime transitório, elas podem ser associadas aos parâmetros zeta e ômega n, que aparecem aqui na descrição da função de transferência padrão de segunda ordem. É claro que, para que aconteça uma sobreelevação percentual, nós estamos assumindo, para esse caso, que zeta é menor do que 1. Caso contrário, não teríamos sobreelevação. Teríamos um sistema, se zeta é igual a 1, um sistema criticamente amortecido, e para zeta maior do que 1, o coeficiente de amortecimento zeta
maior do que 1 implicaria no sistema sobreamortecido. Como o coeficiente de amortecimento ele é menor do que 1, nós chamamos esse sistema de subamortecido. A frequência natural, ômega-n, também é o outro parâmetro importante. Então, o produto zeta-ômega-n determina o tempo de acomodação, o valor de zeta determina a máxima sobreelevação ou ultrapassagem percentual, o valor de ômega-n é o principal fator na determinação do tempo de subida, ou seja, as variações do tempo de subida, a variação é muito mais sensível a mudanças em ômega-n do que a mudanças em zeta. Então, ômega-n é o principal fator. E o tempo de pico depende de ômega-n com muito mais intensidade também do que de zeta. A sensibilidade em relação ao ômega-n é muito maior. Então, nós podemos associar a cada uma dessas medidas de desempenho um dos parâmetros ou produto de dois parâmetros que são usados na expressão da forma padrão de um sistema de segunda ordem subamortecido.